E nós vamos aprender um pouquinho hoje, né? Como é importante ter uma vida com intimidade com o Pai e as consequências de uma vida que não busca essa intimidade com o Pai, né? Então, Provérbios 8, no versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 8, versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Amém? Pode sentar, dando glória a Deus, em nome de Jesus. Nós estamos, em algumas semanas, falando de um Deus de relacionamentos, né? Um Deus que veio para o homem, para se relacionar com o homem. E a gente está comentando já em algumas ministrações, desde do Éden, lá em Gênesis, com Adão, e depois essa intimidade foi quebrada, foi rompida pelo pecado, e através de Jesus, ele rompeu a parede da separação. E o Senhor declara em sua palavra: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontrarão. E por que o Senhor fala de madrugada? Significa aquele que dá prioridade a Deus, aquele que coloca o Senhor em primazia na sua vida. Antes de fazer qualquer coisa, antes de sair do seu trabalho, antes de cuidar da sua casa, antes de cuidar dos seus filhos, você buscar ao Pai, você entender que Ele é a tua prioridade, você entender que você precisa manter aceso esse relacionamento com Deus, falar com Deus e ouvir a voz de Deus. É dependência do Senhor, é não fazer nada sem antes consultar a Deus, é pedir: Senhor, aumenta a minha sensibilidade para me ouvir a tua voz, ser direcionado pelo teu Espírito, porque a tua palavra fala que os teus filhos serão guiados pelo teu Espírito. E como é profundo, intimidade, queridos, como é profundo você ter a sensibilidade com o Senhor, você entender, você agora como filho de Deus, você não é mais um perdido, você agora como filho de Deus, você não anda mais em trevas, porque você tem a luz do mundo sobre você, você tem um Deus que te ajuda e que te sustenta a todo tempo, você não precisa mais ficar desesperado, desbaratado, angustiado, porque você tem um Deus, aleluia, que a todo tempo que você clamar, Ele responde. Você tem um Deus que o tempo que você buscar, você vai encontrar. Você tem um Deus que no tempo de você bater, as portas vão se abrir. O Senhor está ali, Ele não muda. O que muda às vezes é o nosso posicionamento. O que muda às vezes são as nossas distrações. São tantas coisas, tantas atribuições que nos tira o nosso tempo, e a gente fala assim: eu não tenho tempo mais para orar, eu não tenho tempo mais para ler a palavra, porque a minha vida está muito corrida e está muito agitada. Mas o livro de Eclesiastes fala que isso é correr atrás do vento. Quando nós nos preocupamos somente com as coisas dessa vida, com as atribuições desta vida, é correr atrás do vento, é você construir sobre um monte de areia. É uma construção que não vai ter fundamento, é uma construção que não vai ter alicerce. Aparentemente você está edificando, mas a palavra de Deus fala que na primeira adversidade, no vento, na chuva forte, essa casa pode cair por terra, porque o que nos sustenta, aleluia, é o nosso fundamento com Deus. O que nos sustenta é você manter essa intimidade. Nada sobrevive sem você manter. Um casamento pode ser lindo no começo, mas se no passar dos anos o casal esquece um do outro, não tem mais um diálogo, não tem mais um relacionamento, não tem mais um toque, vão ser dois estranhos dentro de uma casa, daqui a pouco vão ser dois inimigos, daqui a pouco vai dar um em cada casa, porque o relacionamento e a intimidade foi quebrada. E o Senhor fala para nós: não basta só fazer para Ele, tem que fazer com Ele.
posso somente pensar, eu estou trabalhando muito para Jesus, eu estou fazendo muita coisa para Jesus, mas se eu não mantenho uma vida de intimidade com Ele, porque o Senhor repreende aquele que não é íntimo com Ele. Ele fala que não nos conhece. Isso é muito sério quando a gente percebe na palavra de Deus. Eu te convido a abrir a tua Bíblia em Mateus 7. Mateus no capítulo 7. Não basta só fazer para Ele, tem que fazer com Ele. Eu estava no luau, nós estávamos falando muitas coisas, ali foi muito bom, momento de comunhão, momento de nos relacionar com o Pai, com os nossos irmãos. Cada um ali deixou um pedacinho, uma porção da palavra de Deus, foi uma bênção, né? Naquele lugar abençoado, a presença de Deus estava ali. E eu comentei sobre um pastor que hoje em dia ele não está tão conhecido, mas na época que eu me converti, Caio Fábio era a febre do momento. Muito inteligente, um pastor muito sábio, onde as portas da mídia se abriam para ele, as portas da Rede Globo. Ele tinha livre acesso à Rede Globo. E infelizmente ali ele teve uma queda na sua vida espiritual. Mas agora, após alguns anos, né, seu auge da fama, vamos dizer assim, caiu, porque ele caiu em pecado. Mas ele declarou que aquele momento foi terrível, mas hoje ele entende que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Porque quando ele estava na mídia, quando ele estava com convites, todo dia pregação e muitos elogios, ele falou que estava num ato mecânico, de tanto ler a palavra, de tanto pregar, aquilo ali já saía de uma forma mecanizada, muito conhecimento, mas ele sentia um vazio, porque se perdeu aquele momento de intimidade com o Pai, aquele momento de buscar a face de Deus. Entrou num ritmo frenético, um ativismo religioso, atividades e atividades, mas a parte mais importante, o que conta para Deus, é sua vida com Deus. Aleluias! Aquilo ele falou que estava se perdendo no decorrer do seu auge, da sua fama, das glórias humanas. E quando ali ele caiu, foi um momento de reencontro com o Pai. E ele fala a melhor coisa, hoje ele fala a melhor coisa, que por mais absurdo que pareça falar isso, foi Deus ter me travado, porque eu voltei ao início. Eu voltei a uma vida de intimidade. Eu voltei ao primeiro amor, à dependência do Pai, em clamar pelas revelações, em clamar e ouvir e ter sensibilidade com Deus. Porque é isso que conta para o nosso Deus. Porque o que conta para o nosso Deus é o que vai dentro do teu coração. O que vai dentro do teu coração que tem valor para o Senhor. A Bíblia fala aqui em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nos expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu Deus, claro que o Senhor nos conhece, irmãos. Se Ele é um Deus onisciente. Mas Ele está referindo ao nosso posicionamento de manter essa intimidade com Ele. E há uma passagem muito tremenda que vai falar de Marta e Maria, uma passagem muito conhecida, e que ali
é Maria que desfruta da intimidade. A Marta fica só preocupada nos afazeres, mas é Maria que entende que há um tempo determinado para todas as coisas, amém? Vocês estão alcançando isso? Deus, Ele não está te recriminando de você servir a Ele. Deus não está te recriminando de você trabalhar para o reino. Deus não está te recriminando de você trabalhar no seu trabalho secular. Mas Ele declara em sua palavra: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Ele quer que nós venhamos a entender que você pode fazer muitas coisas nessa vida, mas não se esqueça do seu momento de intimidade. Não se esqueça que Ele declara que há um tempo para todas as coisas, mas o tempo com Ele você não pode deixar de lado. De repente no teu dia, nas 24 horas que Ele te dá, você pode fazer uma análise do teu dia. De repente aquela programação daquela televisão você pode deixar de lado. De repente aquele acesso no WhatsApp você pode deixar de lado. De repente aquela visitação no Facebook você pode deixar de lado. Mas Ele, aleluia, a comunhão com o Pai, nós não podemos deixar de lado. Porque, querido, em todo tempo você pode se relacionar com Deus. Nós somos um com o Senhor, um só Espírito com Deus, diz a palavra do Senhor. Então, se eu entendo que eu sou templo do Espírito Santo e Ele habita dentro de mim, eu posso me relacionar com Ele em todo o tempo da minha vida. Eu estou caminhando, eu posso ter relacionamento com o Pai. Eu estou ali fazendo meus afazeres, eu posso ter relacionamento com o Pai. Mas também é precioso para o Senhor você parar tudo e agora entrar na intimidade com o Pai. Como é precioso! Porque quando você tem intimidade com o Pai, quando você busca dele, você vai refletir quem Ele é. Amém? Você só vai refletir aquilo que você está se alimentando, queridos. Você pode perceber, é uma pessoa que gosta muito de futebol, que está sempre acompanhando os torneios nacionais, internacionais e as peladas de final de semana. Você vai parar para conversar, o que ele está cheio? De futebol. Então o que a boca dele vai falar? Futebol. Qualquer coisa vai falar de futebol, mas você viu? Você não viu. Se você vê a juventude, né? Quando se alimenta de tantas coisas, e vai refletir aquilo que eles estão se alimentando. E nós, quando nós nos alimentamos de Deus, o que vai refletir em nós é o brilho do Espírito Santo. São palavras que vão vir para edificar, palavras que vão vir para construir, não para destruir. Porque tudo em você fala, os teus gestos falam, tudo fala e reflete, porque nós somos influenciados. Há um valor nessa intimidade. E também há um prejuízo quando não entende o valor da intimidade. E voltando a falar de Marta, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Lá em Lucas 10. Como precisamos dele, querido. A Bíblia do Senhor, a Bíblia nos fala que sem mim nada podereis fazer. Como é que nós podemos levar na nossa vida sem buscá-lo? Sem ter essa intimidade com Ele, amém? O que Jesus queria falar para Marta? Marta, eu valorizo o seu serviço, mas o que eu quero que você valorize é a minha presença no teu serviço. Faça comigo. Porque, querido, se a pessoa não entender que tem que ter esse tempo de intimidade, relacionamento, as suas atitudes vão ser prejudicadas. Aqui em Lucas 10, no versículo 40, uma característica de pessoas que se preocupam com tantas coisas,
mas esquecem do principal, que é aquela intimidade com o Pai, é buscar, é beber da fonte, é se alimentar dele. Lucas 10:40, na parte B, vai falar assim: aleluias. Marta, ela estava com o espírito murmurador. Marta fala assim para Jesus: não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Uma característica de uma pessoa que não busca intimidade com Deus, ela tem um espírito de murmuração. Tudo ela reclama, tudo para ela é mais difícil, tudo para ela é mais pesado. De repente Maria, eu creio que sim, deve ter ali durante o dia ajudado, né, a adiantar o alimento, arrumar a casa, mas aquele momento era o momento de parar tudo, porque quem era o principal daquele lugar? Era o próprio Senhor, não eram os afazeres. Então aquele momento era o momento de recepcionar. Imagina, um convidado vai na tua casa, você chama alguém para ir na tua casa, e você abre a porta na tua casa, e você deixa a pessoa sozinha, sentada no sofá, e você está lá dentro, você está lá dentro, e você está lá dentro. Cadê a atenção para aquela pessoa? Que recepção é essa que você está dando para ele? E as pessoas que não entendem isso, não entendem que tem que ter esse momento de intimidade com o Pai, ela é um espírito murmurador. Ela vê defeito em tudo e em todos. Ela está sempre insatisfeita, reclamando, porque não está sendo gerado nela um espírito de gratidão, um espírito de reconhecimento que todos têm valor, cada um tem seus fardos e cada um tem suas funções. Então é um prejuízo para quem não busca essa intimidade com o Pai. Outra característica: as pessoas que não buscam intimidade com o Pai, elas não entendem e não reverenciam autoridades constituídas por Deus. Porque Marta chegou a repreender Jesus. Senhor, tu não está vendo isso? Marta repreendendo Jesus. E as pessoas que não têm intimidade, elas querem repreender a Deus. Elas querem dizer como Deus tem que fazer. Elas querem dizer que Deus está errado naquilo que está fazendo. Na verdade, estão se colocando acima de Deus. Porque quando eu me coloco, eu acho que Jesus não está fazendo certo, eu estou me colocando acima de Deus. Eu estou falando para Deus que eu sei mais do que Ele. Marta chegou a um absurdo de repreender Jesus. Jesus, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Olha aí, o senhor está permitindo isso? E isso acontece. Pessoas que têm uma vida rasa com Deus, busca Deus somente quando o calo aperta. Hoje eu tive que repreender uma senhora, em amor, mas eu tive que repreender. Porque ela olha para mim e ela me vê como uma benzedeira, uma rezadeira. Irmãos, eu oro, dá todo mundo que pedir, a gente ora, não tem isso. Mas não é só orar, você tem que ensinar, amém? Porque a oração, para a pessoa que não tem uma vida com Deus, vai ser igual quem está com uma dor, toma uma aspirina. Vai esconder, camuflar a dor, mas daqui a pouco o sintoma não foi tratado. E onde a senhora me vê, seja na rua, às vezes ela bate na porta da minha casa, é hora de almoço, olha a minha cabeça, olha a minha cabeça, olha a minha cabeça. E por algumas vezes, eu estou orando e estou ensinando, olha, vou orar, mas a senhora precisa ter uma vida com Deus. Vem até a igreja, na hora de começar o culto, fica para o culto, no final eu oro pela vida da senhora. Ah, mas eu tenho que fazer não sei o que. Então, se ela vai, vou orar no final. Se ela vai voltar, se ela voltar no final, eu oro. Até agora ela não voltou. Eu falei, olha, eu não sou benzadeira.
Eu não sou rezadeira. Eu posso orar pela senhora e a senhora se sentir aliviada, é claro. Davi, quando tocava a harpa, trazia a presença de Deus, o espírito mau que estava sobre a vida de Saul saía fora. Mas Saul, por não ter uma vida com Deus, voltava novamente. Então não adianta. O que eu quero que a senhora entenda é que a senhora tem que caminhar com Jesus. Vem ouvir a palavra vai te fortalecer. Pessoa que não tem intimidade com Deus, irmãos, ela quer até mesmo repreender a Deus, quer reclamar do Senhor em todo tempo, porque não alcança aquilo que vem do Senhor. São os murmuradores de plantão, são aqueles que ficam ouvindo aos céus, e às vezes até mesmo dentro da igreja, que não adianta só eu fazer para Deus, eu tenho que ter esse meu momento com o Senhor. Amém? É isso que me sustenta. Pessoas que não têm intimidade com Deus, elas se concentram somente nas coisas seculares. Tudo é mais importante. Os afazeres são mais importantes. O cuidar é mais importante da casa. Tudo é mais importante. É claro que temos que cuidar da nossa casa. É claro que nós temos que trabalhar. A Bíblia fala que não trabalha, que não coma. A Bíblia fala que se nós não soubermos cuidar do nosso lar, não podemos cuidar das coisas de Deus. Mas o que é mais importante para nós é o Senhor. Não são as demais coisas. Eu não posso querer ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Eu não posso só me preocupar com as coisas e não me preocupar com aquilo que tem mais valor. Queridos, isso a gente vê às vezes numa família. Tem famílias que só se preocupam em construir. Nada de errado. Você tem que ter sonhos, você tem que ter metas, você tem que ter objetivo. Glória a Deus por isso. Mas não se esqueça que o relacionamento familiar vem em primeiro lugar. Que não adianta você construir um palácio e você ser um estranho dentro de casa. Pais que somente compram presente para comprar a presença, mas não compra a presença com presente. Não se compra carinho com presente. Não se compra atenção com presente, com beijo, com carro do ano. Eu conheci uma senhora que ela tinha posses. E ela, no aniversário do filho dela, ela deu um carro novo de presente. E o filho chegou para ela e falou assim: eu troco esse carro por um abraço da senhora. Uma mãe tão travada que não conseguia se relacionar com o próprio filho, não conseguia abraçar o próprio filho. E a gente vê o que foi construído nisso aí. Se uma família é assim, se a pessoa não tem tempo para dar atenção com aquele que está dormindo dentro do mesmo teto, imagine para com Deus que não está vendo. A Bíblia fala: se você não ama aquele que você vê, você vai amar a Deus que você não vê? Não adianta. Porque, querido, onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. A Bíblia fala aqui: se o nosso coração está somente nas coisas dessa terra, pode vir um ladrão e roubar, pode vir a ferrugem consumir a traça. Mas se o teu coração está em Deus, nada pode te tirar o que você mantém com Ele. Aleluia, porque é Ele que te sustenta. Nada pode te roubar. Aleluias. Isso é forte demais. E isso é o que nos dá força para viver. Amém? A intimidade com o Pai é que nos traz alegria. A adoração é que nos coloca de pé. Você vai observar na Bíblia Mical, que foi a primeira esposa de Davi. Ela não compreendeu quando Davi veio todo alegre trazendo a arca do Senhor. Davi, a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi é o salmista mor. A maioria dos salmos, 150, a maioria dos salmos foram escritos por Davi. Alguns por Salomão, outros por Moisés, outros escritores, mas a maioria escrito por Davi. Davi era um adorador. Davi adorava a Deus em todo o tempo. Na caverna, escondido, fugido, em situações difíceis, Davi adorava a Deus. Quando ali ele pecou e foi colocado diante dele o pecado
lado dele, ele se prostrou em humilhação. E no Salmo 51, você vai ver uma declaração de amor de Davi a Deus, falando: Senhor, não me tires a alegria da salvação, não me tires o teu espírito, aleluia, torna-me dar, aleluia, um coração quebrantado, rendido. O Senhor não resiste, perdão, um coração rendido e quebrantado, torna-me dar a alegria da salvação. Um adorador que entendia a profundidade de uma vida com intimidade, que entendia que em todo o tempo da sua vida o que o sustentava era a intimidade com o Pai. Quando ele estava lá cuidando das malhadas, né, das ovelhas do seu pai, atrás das malhadas, quando vinha ali um leão, quando vinha um urso, ele adorava a Deus. Quando ele foi colocado ali para derrubar o gigante, ele falou: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava adorando a Deus. Quando ele fugia, ele estava adorando a Deus. E a Bíblia nos fala que a arca foi tomada. A arca foi tomada. A presença de Deus tinha se ido do povo. E Davi falou: eu vou voltar, eu vou buscar a arca de Deus. A primeira tentativa foi frustrada, ele trouxe a arca em carros de boi, mas depois ele procurou saber como trazer a arca. E é tão linda essa passagem, porque cada passo que ele dava, eles adoravam a Deus. Eu te convido a abrir na tua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 6. Glórias ao Senhor. Segunda Samuel, no capítulo 6, versículo 13. Uma vida de intimidade é uma vida de alegria, amém? É uma vida de valorizar a presença de Deus. Aquele que não tem intimidade não valoriza a presença de Deus. Para ele é indiferente. 2 Samuel capítulo 6, versículo 13, fala assim: e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois, carneiros cevados. E Davi saltava com todas as forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um efode de linho, e assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e com som de trombetas. Irmãos, imagina, meu Deus do céu, 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacrificava boi, sacrificava carneiro, dançava, adorava. Que alegria! Imagina até chegar. Meu Deus, é muita adoração. É valorizar. Quem tem intimidade valoriza cada momento com Deus. Davi valorizava cada momento com Deus. Aleluias. E ele trazendo a arca e com sons de júbilo e sons de trombeta. E nós aprendemos aqui na quarta-feira passada, né, que o louvor, ele traz o fluir do Espírito Santo de Deus. O primeiro músico está lá em Gênesis 4, 21 a 23, que é Jubal, que significa fluir, trazer para fora. Então, no momento que eles adoravam ao Senhor, louvavam ao Senhor, era aquela manifestação do Espírito Santo de Deus, se enchendo de alegria e dançando e salmodiando, sacrificando a Deus pela presença do Pai. Mas aqui fala, né? Versículo 16, vamos ler. 2 Samuel 6,16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na casa de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Irmãos, quem não tem intimidade com o Pai, fica só da janela. Fica só observando. É horrível. Tem pessoas que vêm para a casa de Deus, ela não se liga no culto. A gente que está, né, aqui, a gente tem uma visão geral. Tem pessoas que estão assim, ó, o tempo todo. Olha para o cabelo de uma, no cabelo de outra, olha para não sei o que.
Só observa. Ela não entra na adoração. Mical só ficou observando de longe, na janela. Porque não tinha intimidade com o pai, não sabia o valor de uma vida de adoração. Consequentemente, olha o que acontece com essa mulher e despreza. A pessoa despreza o outro que adora. E o que é aquilo? Aí, né, Deus pega, né, vem aquela unção, aí cai poder. Aí quem não tá só de longe, mas o que é isso aí? Isso é carne pura. E negócio é esse esquisito? Porque ainda não tem intimidade com o pai. Despreza, fala mal, desdém. Aqui no versículo 17. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocausto, mais holocausto, ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor e dos exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne, um frasco de vinho. E então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como um sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Meu Deus, que falta de sabedoria. Quem não tem intimidade com o pai não tem sabedoria. Aquele homem estava chegando para abençoar a sua casa. Sabe o que acontece? Receba isso, que isso é uma revelação de Deus. Você que valoriza a intimidade com o pai, você que vem para a presença de Deus, que busca, que ora, você que está aqui, às vezes tem familiares teus que não são, que não entendem, que não têm intimidade. Quando você chega na tua casa, você chega para abençoar o teu lar, amém? Porque o que você recebeu de Deus às vezes é tão tremendo, é tão maravilhoso, você quer compartilhar, você quer abençoar o teu lar. Mas se você tiver na tua casa uma pessoa que não tem intimidade com o pai, não se espante quando você botar a planta dos teus pés na tua casa, ela chegar com 10 pedras na mão. O que você está fazendo? Você é uma boba? Está dando dinheiro para pastor? Você parece que não tem inteligência. E às vezes começam as ofensas. A Bíblia, irmãos, explica tudo. Mical era essa, que não tinha intimidade com Deus, que não se envolvia na adoração, olhava distante. E quando o homem de Deus chega para abençoar o seu lar, ela o trata, chamando aquele homem, o rei, como um vagabundo. Você se portou como qualquer vadio, como um vagabundo, você não tem vergonha. Mas o homem estava cheio da presença de Deus. Quando olha está sobre a tua cabeça, irmão, pode falar o que for, você até fica triste, mas você recebeu do Senhor. Davi olha para aquela mulher e fala assim, lá no versículo 21, disse porém Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Davi fala assim: olha só, minha filha, você não entende porque realmente teu pai não foi o escolhido, perdeu, né? Até foi escolhido, mas perdeu. A sua família também não entende, mas o Senhor me escolheu, amém? Você é um escolhido do Senhor, e perante o teu Deus você pode se alegrar sim. Aleluia, porque a alegria do Senhor é a tua força. E o que o diabo mais quer é roubar a tua alegria. O que o diabo mais quer é te deixar entristecido, para você perder a sua força, parar de adorar o teu Deus, porque a tua adoração, a tua intimidade te traz força, te traz refrigério, te coloca de pé, te sustenta. Versículo 22. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei,
os meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrada. Ele fala assim: não adianta você falar, porque se eu tiver que me humilhar diante do Senhor, eu vou me humilhar. Se tiver que me humilhar diante das servas, eu vou me humilhar. E Mical, versículo 23, e Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. O salário e a recompensa de uma pessoa que não busca intimidade com Deus, ela se torna estéril. Ela não frutifica, ela não gera vida. Mical, desde aquele dia, não gerou, porque somente sabia criticar. Mas o Senhor, Ele sabe o valor de uma vida de adoração, de uma vida rendida a Ele, uma vida entregue ao Senhor. Irmãos, aquele que não gasta tempo com Deus em intimidade, aquele que não gasta tempo com Deus, gasta tempo não, porque nós ganhamos tempo buscando ao Senhor, ele facilmente é manipulado. Você quer ver uma pessoa manipulada? Levada, um fala aqui, aí vai, outro fala ali, aí vai, outro fala ali, vai. É uma pessoa que não tem intimidade com Deus. Porque quando você tem intimidade com Deus, você tem o Espírito Santo de Deus que te dá um sinal e testifica dentro de você quando é de Deus e quando não é de Deus. E você não é mais uma marionete na mão de Satanás. Você não é mais um bobinho sendo manipulado. Não é mais levado por qualquer evento de doutrina, levado de um canto para o outro, não, porque você tem estabilidade com Deus, você conhece a voz de Deus, você tem intimidade com o Senhor, você valoriza uma vida com Deus. E você vai ver na Bíblia uma pessoa que foi manipulada, foi Arão. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo 24, em nome de Jesus. Êxodo 24. Glórias a Deus. Irmão de Moisés, Arão. Irmãos, Arão, ele foi criado no Egito. O que Arão via? Os deuses egípcios. Arão ainda não tinha uma vida de intimidade com Deus. Moisés, quando foi se refugiar no deserto, e ali ele foi cuidar das ovelhas do seu sogro Jetro, passou 40 anos, certa vez o Senhor o chamou e estava ali em meio a uma sarça que não se consumia, queimava e não se consumia. Ali Moisés teve um momento de intimidade com Deus, ouviu a voz de Deus, foi direcionado pelo Senhor, voltou para o Egito para resgatar o povo, tira ali o povo das mãos de Faraó. E nesse momento, na caminhada no deserto, Moisés ele vai ter um particular com Deus no Monte Sinai, onde ali o Senhor revela para ele como ia ser construído o tabernáculo, cada detalhe. Aí é onde o Senhor escreve com seus próprios dedos as leis em tábuas de pedra. E a Bíblia fala que Moisés entra num particular com Deus. Em primeiro vem um grupo. Vamos abrir aqui. Êxodo 24, no versículo 13. E levantou-se Moisés com Josué, o seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a ele. Então primeiro estava todo o grupo. Moisés, estava Arão, estavam alguns anciões ali, anciões. Essa palavra é difícil para mim, mas ou cristãos. A língua aprende, amém? Então estava um grupo ali, mas chegou um momento que subiu só Moisés. E
Moisés falou assim: olha, vocês vão voltar e o que vocês precisarem buscarão para vocês resolverem qualquer negócio. Mas quem é que foi ter intimidade com o Pai? Foi Moisés. Passaram-se 6 dias, no 7º dia desce uma nuvem espessa e o Senhor convida Moisés para entrar, e ali após Moisés fica 40 dias e 40 noites em comunhão com Deus, em intimidade com o Pai. Chega a um determinado momento, abra lá, aí você vai ver Êxodo 25, 26, isso tudo é Deus falando com Moisés, como ele deveria fazer o tabernáculo, todas as ordenanças. Você vai chegar em Êxodo 32, no versículo 1. E isso estava passando o tempo. 40 dias, 40 noites, o povo lá embaixo. E o povo chegou para Arão e falou, Êxodo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés e a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas e de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-os. E então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou o altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor, meu Deus. Vocês estão prestando atenção numa coisa? Foi o próprio Arão que falou: então traz para mim. Foi das mãos, meu Deus, do próprio Arão que se formou aquele bezerro de ouro, chamou aquele bezerro de Deus. E falou: nós vamos agora fazer uma festa a este Deus, esse bezerro que nos tirou do deserto. Porque o homem, quando não tem intimidade com Deus, ele é facilmente manipulado, ele é facilmente enganado. Porque ele não tinha intimidade com Deus, ele não conhecia Deus face a face. E para ele, a visão que ele tinha de Deus para ele era aquilo que ele viveu a vida toda. Era aquilo que ele viveu no Egito, porque o que ele via no Egito eram deuses formados por mãos de homens. A Bíblia fala que o Egito se compara ao mundo. E a Bíblia fala que quando nós saímos do mundo, é comparado como se nós tivéssemos saído do Egito. Mas não basta somente sair do mundo se o mundo não sair da gente. Não basta só sair do Egito se o Egito não sair de dentro de nós. Não basta só estar dentro da igreja e manter um culto a Deus no Egito. Não basta só estar dentro da igreja e continuar a sua visão sendo o Deus lá do mundo, o Deus lá de fora. Porque isso significa que você não está tendo intimidade com o verdadeiro Deus. Isso significa que a qualquer momento você pode ser manipulado por qualquer coisa, sistema deste mundo, e ser enganado, porque você não discerne a voz de Deus. Você não tem sensibilidade de quem é o verdadeiro Deus. E por isso que não basta só estar na igreja. Cristo tem que estar em vós. A Bíblia fala lá em Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Nenhuma condenação vai ter na tua vida, querido, se você mantiver essa vida, esse relacionamento com o Pai. Aleluia! Se Cristo estiver em vós, João 15 fala: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia! Porque você discerne a vontade do Pai, você discerne
pessoas entram para a igreja, mas não permanecem na igreja, porque não basta estar na igreja, você tem que estar em Cristo, Cristo tem que estar em você. Esse é o valor de uma vida cristã, uma vida que busca a face de Deus, que se compromete em servi-lo de todo o coração. O que você fazia antes acabou, as coisas velhas ficam para trás. Tem um novo e vivo caminho para você. Aleluias! Aquela velha criatura morreu, aquele velho homem morreu, velhos altares de adoração morreram. Aleluias! É esse valor, é isso que Deus quer de nós. Uma vida rendida, entregue, comprometida. Porque você sendo assim, você não vai dar brecha para a murmuração, você não vai dar brecha para a crítica, você não vai dar brecha para não respeitar a autoridade, você não vai dar brecha para ser manipulado, você não vai dar brecha para servir aos deuses do mundo. A Bíblia fala: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas renovais a vossa mente pelo vosso entendimento, para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário algo a mais, sai do raso, sai de uma vida superficial, para de servir e seguir Jesus de longe. Não siga Jesus de longe, não seja um frequentador de igreja, um visitante, mas seja um membro. Membro faz parte do corpo e a cabeça é Cristo. Membro é ativo, membro está vivo, membro está em funcionamento. Aleluia, ligado com o Pai. Aleluia. E o Senhor vai vir buscar a sua igreja, o seu corpo. Oh, Ramanachara, Ramanacharias. Oh, Ramanachaya, Leimanina Maias. Oh, aleluias. Aleluias. Queridos, você vai ver na palavra que no momento que Pedro andou distante de Jesus, ele deu ocasião para negá-lo 3 vezes. Abra sua Bíblia, Lucas 22, versículo 54, em nome de Jesus. Se renda a Ele, amém? Se renda e Ele te enche. Se renda e Ele te enche. Se renda. Oh, Ramana cheia, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não queremos te servir de longe, não queremos te servir, Senhor, distante. Oh, queremos estreitar o nosso relacionamento contigo. Aleluia. Meu Senhor, passe a passe. Oh Deus, mais de ti, menos de nós, Senhor. Mais de ti, menos de nós, Senhor. Aleluia, é o que precisamos, é o que queremos, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Te amamos, Senhor. Te amamos, Jesus. Lucas 22, 54, versículo 54. Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa de um sumo sacerdote. Jesus estava preso e Pedro seguia de longe. Quando Pedro seguiu Jesus de longe, você vai continuar lendo e você vai perceber que Pedro negou Jesus por 3 vezes. E o galo cantou. Sempre tem um galo que canta. Graças a Deus pelo galo.
que te traz de novo a realidade. Mas é tão linda essa passagem de Lucas. Lucas, ele é mais detalhista. O Evangelho de Lucas é um dos mais ricos. E Lucas não foi testemunha ocular. Ele pesquisou. Por ser médico, acredita-se. E por isso muitos cuidados em muitos detalhes. Então é um evangelho muito rico. Leia Lucas com atenção. E aqui vai falar, versículo 60, Lucas 22, versículo 60. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. Isso é a terceira vez que ele estava negando. E estando ele ainda, ao falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Meu Deus! Sabe quando eu fiquei meditando nessa palavra, nessa manhã, e eu falei, meu Deus, eu creio que na tua igreja à noite, o Senhor vai estar olhando para nós. Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, amém? Pedro andava distante de Jesus, mas os olhos do Senhor alcançou a Pedro. Os olhos do Senhor estão te alcançando esta noite. Os olhos do Senhor estão te alcançando. Aleluia! E Ele te convida ao nível maior de intimidade com Ele. Ele te convida a mergulhar nessas águas, a entrar numa profundidade, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ser conduzido pelo Senhor, o fluir de Deus sobre a tua vida. Aleluia! E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Mas o amor de Deus nos constrange, amém? Isso é bom para nós. Tem momentos em nossas vidas que às vezes a caminhada cristã parece que já virou uma rotina. Hoje é quarta, eu vou para a igreja, dia de igreja, domingo. Não. Cada dia com o Senhor, querido, tem que ser uma festa com o teu Deus. É mais uma oportunidade. É igual Davi. Cada 6 passos era uma adoração. Cada 6 passos sacrifício. Era festa, aleluias. Não se permita cair numa rotina. Não seja igual a igreja de Éfeso, que começou muito bem, mas o Senhor repreendeu lá em Apocalipse 2, porque deixaste o primeiro amor. Observa onde tu caíste, volta a fazer as primeiras obras, aleluia, porque esse é o nível que o Senhor quer conosco. Nunca se acomode na tua vida espiritual com o Senhor. Você pode ter 100 anos de crente. Se Deus te der 100 anos de crente, de servir a Deus, cada ano adore e glorifique o Senhor, cada dia. E eu fico lembrando da Basti com seus 93 anos, da alegria que ela tinha em servir Jesus. Meu Deus, ela chegava e os olhos brilhavam, gente. A coisa mais linda ali era o brilho do Espírito Santo puro. Às vezes com seus problemas, com as suas dificuldades, problema de saúde, problema familiar. Eu sei porque eu acompanhava. Ela não abria, ela não murmurava. Nunca vi aquela mulher murmurando. Você já viu Soninha ela murmurando? Soninha era íntima também. Estava doente. Quando a gente visitava, como é que a senhora está? Já estou melhor. E a perna inchada. Já estou melhorando. Cheio de problema. Diversos. Sorrindo. Olhava para ela. Meu Deus, não tem problema. Alegre para servir Jesus. Cada oportunidade que ela tinha para servir Jesus, seja nas coisas mais simples. Temos toalhas de mesa que é lembrança da Basti. Tem detalhes de arranjo de flores que é lembrança da Basti. E tudo com alegria. Ela cuidava de criança, uma senhorinha. Ela aguentava tadinha de hora que ela bombeava. E ela tinha prazer de ficar com as crianças. A minha filha lembra de uma coreografia que ela me ajudou a fazer com quase seus 90 anos. Meu Deus, isso é lindo. Isso é lindo. Sabe o que acontece? O Senhor tira o fôlego e leva para Ele. Uma vida com Deus, adorando ao Senhor.
Não se permita, queridos, a perder esse amor, esse calor na tua caminhada. Como no teu relacionamento, num casamento. A gente vê às vezes casalzinho, né? Recém-casado, é lua de mel, lua de mel, lua de mel. Daqui a pouco acaba-se o mel, acaba-se o mel, acaba-se o mel. Irmão, não pode. Você não pensar que o Senhor fala que dos dois faz um, é uma só carne. Então, querido, você tem que amar esse Senhor para a vida toda. Então, fala, Senhor, acende essa chama aí, glória. Aleluia. Coisa boa. E assim temos que ser com o nosso Pai. Amém? Vamos finalizar essa palavra. Tiago 4:8, parte A, fala: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Fica de pé em nome de Jesus. Quero orar pela tua vida. Glórias ao Senhor. Glórias te damos a Deus. Deus é bom, amém? Deus é bom. Pai,